Hoje eu tenho um convidado que, olha... Bom, nem vou dar muitas delongas, porque assim vocês já iniciam se preparando, porque essa entrevista de hoje, ela será marcante. Eu trouxe um convidado, o Dr. Antônio Pazini. Ele veio conversar conosco, ele vai falar sobre o coração. Tudo aquilo que eu não consegui especificar em termos técnicos e médicos, nessa entrevista tem alguém que vai falar com você sobre isso. Doutor Antônio, muito obrigada pelo convite, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado a você pelo convite. É sempre uma honra estar conversando com pessoas que têm como seu único objetivo a informação na sua mais pura realidade. Então vamos desmistificar coisas aí. Eita, coisa boa. Falando em desmistificar, só para o doutor entender um pouquinho as mulheres que nos assistem, as nossas alunas, nossas seguidoras, elas vêm de uma compreensão de que o coração é necessário e tão importante para mudar a vida delas, para mudar a realidade. Eu gostaria que, se possível, que o senhor pudesse esclarecer para nós qual é a função, qual é a definição, vamos começar por assim, a definição do coração com relação à realidade, à criação da realidade. Não, melhor, mais fácil. Se eu te perguntar sobre qual é a importância do coração no que diz respeito ao comportamento, à emoção humana e o contexto em geral da vida que a pessoa experimenta. Muito bem, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, e eu sempre gosto de falar isso, é que o coração, ele não é bonitinho, não é isso. Opa, já começamos bem. O coração, bem. Ele é um órgão cheio de gordura, cheio de canais, cheio de artérias, né? Ele não está do lado esquerdo do peito. O coração está no centro, bem no centro, levemente inclinado para a esquerda. Tá. E quanto maior for a doença, quanto mais insuficiência cardíaca, quanto mais esse coração crescer, mais ele inclina para o lado esquerdo do peito. Mas ele é bem central, tá, né? O coração nada mais é, pura e friamente falando, e aqui acho que vão me odiar, né? Ele é uma bomba de sangue. Uma bomba que... Repete, doutor, por favor. É uma bomba que impulsiona o sangue para frente, né? Ele funciona através de estímulos elétricos automatizados, né? Que é por... a gente chama de nó sinusal, né? Uma parte do coração, uma espécie de um relezinho que fica dando estímulos, né? Tá. 70 estímulos por minuto. Através desse estímulo, o coração manda uma corrente elétrica, a corrente elétrica bate. Tá. Através de válvulas que são como portas, né? O coração, as válvulas abrem, o sangue passa e elas fecham. Para fazer um ciclo, né? O tum, tum. Então o coração, ele nada mais é do que uma bomba mecânica, né? Que tem uma parte elétrica no seu comando. Que por muitas vezes a parte elétrica pode falhar, né? E aí a gente precisa colocar um aparelhinho chamado marca-passo. Essa é a função do marca-passo. Basicamente essa é a função do coração. Então é bombear sangue para os demais órgãos. Essa é a função. Ele não é bonitinho, ele é cheio de gordura, ele é meio estranho, tem partes do coração que são maiores, menores, o lado direito é menor, o lado esquerdo é maior, mas isso é uma coisa anatômica, né? Tá. Mas o coração basicamente serve para empurrar o sangue para frente. Tá, então se ele não é bonitinho, ele também não é aquele rosadinho, vermelhinho. Longe disso, não é rosadinho, não é vermelhinho, ele não é linear, ele não é bonitinho. Ai. Às vezes quando a gente faz uma cirurgia cardíaca, a gente abre lá um coração, eu não sou cirurgião, né, mas os meus amigos cirurgiões, né, eu sou cardiologista clínico, eles abrem o coração, ele tá bem feinho, cheio de gordurinha, às vezes também o coração pode ter muitos defeitos anatômicos de nascença. Tá. Que são que a gente chama de cardiopatias congênitas, né? Onde um bebezinho, uma criança já nasce com um coração com um defeito muitas vezes incompatível com a vida. Opa. Ou que pode ser corrigido e nem pelo defeito ser corrigido ele vai ser uma pessoa com menos emoção, mais sentimento, menos sentimento, né? Corrigiu nossa bomba, o coração voltou a funcionar, o sangue voltou a circular, a vida que segue. Vida que segue. Não, falando em bomba, então subentende-se, me corrija se eu estiver errada, que por ser uma bomba, ele pode ser substituído por um aparelho, uma prótese? Ele pode, muitas vezes, o seu funcionamento não ser completo, né? Ou no decorrer do tempo, ou secundário a algumas outras doenças, como uma febre reumática, né? Uma doença reumatológica, pode lesionar uma válvula do coração e a gente abre o coração, troca essa válvula,
coloca uma prótese muitas vezes metálica, né? A gente tem as próteses biológicas e próteses metálicas, né? E o coração abriu, trocou, fechou, ele continua batendo sem problema nenhum, né? Existem muitas próteses de materiais sintéticos também, né? Tubos que a gente coloca, tubos valvados, a gente pode trocar isso. E, obviamente, com o coração ele pode ser trocado, uma coisa chamada transplante cardíaco, né? Não é porque alguém trocou o seu coração que ele vai deixar de sentir emoções, dores, deixar de ser feliz ou simplesmente vai mudar a personalidade de quem ele é. Trocou o coração, graças a Deus, hoje em dia as técnicas cirúrgicas são muito avançadas, né? Então a gente troca o coração, a pessoa recebe um coração novo e continua a sua vida normalmente. Não é dado nenhum reset naquilo que ela sempre foi. E falando nesse caso, já que nós já conseguimos entender que o coração não é bonitinho, que ele pode ser substituído por um mecanismo, que ele bombeia sangue, perfeito. De onde vem a emoção e o sentimentalismo que é rotulado como se fosse o coração? Certo, né? Isso foi uma coisa criada, digamos assim, né? Uma coisa criada no decorrer dos anos, aonde a gente associa ao coração uma coisa relacionada ao amor. Né? Foi colocado o coração como um símbolo de amor. De fato, o coração é um órgão vital, né? Sim, obviamente, sem coração não há vida, né? Às vezes a gente tem um caso, por exemplo, de morte cerebral. O cérebro parou de funcionar, mas o coração está lá batendo. Completamente automático, né? As emoções das pessoas, elas são multifatoriais, né? Mas basicamente existe um sistema cerebral chamado sistema límbico, que é, na grande maioria das vezes, o responsável. E existe um lobo cerebral, que é o lobo frontal, a parte da frente do cérebro, que ele é relacionado às emoções e ao convívio social, né? Então, você deve ter ouvido falar, eu já deve ter ouvido falar a expressão, uma pessoa, esse cara está desfrontalizado. Sim. Desfrontalizado quer dizer o quê? Em épocas de guerra, em épocas lá atrás, muito negras, obscuras, que não é nem bom a gente falar, muitas vezes eram feitos procedimentos cirúrgicos que queimavam o lobo frontal das pessoas para elas viverem, seriam os robôs. Mas aí qual que era o objetivo? O que acontecia com essas Criarem soldados irracionais. Para não terem medo de nada, enfrentar qualquer coisa. Esse era o objetivo? Esse era o objetivo. Então, a gente acaba que relaciona, né, o coração bonitinho, vermelhinho, o amor, não é exatamente isso, né? As emoções, elas são frutos daquilo que a gente planta, colhe, trabalha para ser feito. Tem um resultado final, ela não deve ser o começo, né? Então, a gente planta o bem, semeia o bem, tem uma saúde boa, a gente tem emoções, a gente tem o meio social, isso vai gerar na gente como um resultado final um completo bem-estar físico, mental e social, que é o conceito de saúde. Né? Que complementa tudo. Complementa tudo. Então, saúde não é apenas a ausência de doença, saúde é o completo bem-estar físico, emocional e social. Né? Então, a gente precisa ter esse tripé. Se eu for tentar, no meu tripé, num banco de 3 pernas, eu sempre falo para meus pacientes, no banco de 3 pernas, se você inflar apenas o emocional, vai acontecer o que com as outras duas? Vão ficar menosprezadas e o banco vai ficar torto. Verdade. Então a gente tem que tentar crescer ele em equilíbrio. Falando em elétrico, impulsos elétricos. Certo. Para o cérebro, nesse sentido de emoções, esses impulsos elétricos viriam do coração ou do cérebro? O cérebro tem a sua parte elétrica própria, que são as sinapses. O coração tem a sua parte elétrica própria, que são os estímulos cardíacos ali através do nosso sinusal, nosso sino atrial, no átrio ventricular, né? Eu citei antes no começo e eu acho que vale aqui essa reflexão novamente. Existe morte cerebral com o coração funcionando. Então, um não tem relação direta com nenhum outro. É óbvio que se o coração parar, o cérebro não recebe sangue, ele para do seu funcionamento também. Né? Mas a parte elétrica cardíaca não é relacionada diretamente com a parte elétrica cerebral. Mas são essa parte elétrica, diferentes. Essa parte elétrica cardíaca, ela não tem absolutamente nada a ver com sentimentalismo? Não. Emocional, até porque, nada. mais um exemplo, um paciente que tem marca-passo, então ele seria um robô.
Exatamente. Né? A gente pode colocar o marca-passo tem marca-passo, tem CDI, tem Recim, que são vários dispositivos elétricos que a gente pode implantar num paciente conforme a sua doença, que vão servir para substituir uma parte natural do coração que falhou, que se perdeu, né? Então, por exemplo, tem casos de insuficiência cardíaca onde o coração ele perde aquela ritmicidade, né? E a gente pode usar um aparelhinho chamado ressincronizador, que ele vai dar estímulos em locais diferentes do coração para fazer o coração bater de maneira eficiente. Entendi. E eu te digo assim, muitos pacientes que fazem um Recink ou que colocam um marca-passo, eles vivem muito mais emotivamente do que antes. Porque agora eles têm, eles têm uma sensação de que, nossa, é uma segunda chance. Ah, entendi. Você entendeu? Eles se dão essa chance. Entendi. Eles se dão essa chance. E eles aumentam o cuidado com eles dão valor às coisas mais simples, eles ficam muito mais emotivos. Né? Geralmente esse paciente ele nos abraça, ele agradece muito, né? Então, isso não há uma relação direta, não há como fazer essa correlação. Tá. Então, esse marca-passo, me corrija se eu estiver errado, só porque claro. eu entendi. Ele substitui, ele é como se fizesse o trabalho elétrico que o coração deveria fazer. Exatamente. Então, o coração ele funciona assim, ele o primeiro relezinho, a primeira tomadinha lá de cima, ela dá um estímulo, corre algumas fibras elétricas para a segunda tomadinha, que dá outro estímulo e corre as fibras elétricas para o restante do coração e ele bate. Né? E ele bate. Então, se falhar a de cima ou a de baixo, a gente pode ou ter uma arritmia, onde o coração bate meio descompassado, mas ainda bate, né? Ou o batimento ele acaba não acontecendo. Então, às vezes fala, tive um bloqueio no coração, eu desmaiei e tive um bloqueio no coração. O que é isso? Quer dizer que a parte elétrica do coração não está conduzindo e o coração, num modo de sobrevivência primitiva, acaba batendo muito lentamente, né? Só para, a gente chama de um estímulo célula a célula, só para manter a sobrevivência ali em repouso. Mas se você tentar caminhar, você não consegue. Entendeu? Mas, reforço isso, mesmo pacientes tendo em BAVT, que é bloqueio atrioventricular total, ele continua tendo emoções, ele continua sendo feliz, continua sendo triste, de maneira isolada. Porque não tem nada a ver com o processo do coração. É até bom, e eu evidencio isso, doutor, pelo seguinte, porque quem me segue, quem acompanha esse trabalho que eu faço, eles entenderam, vocês aprenderam errado. Tá aqui o doutor Antônio nos explicando de maneira correta. Eles aprenderam o seguinte, doutor, eles aprenderam que o coração, por ter esses impulsos elétricos próprios e uma quantidade determinada de neurônio, eles acreditam que, agora vou contar o que vocês andam falando por aí, e falam no meu YouTube também. Elas falam o seguinte, doutor, elas falam que por ele ter essa capacidade própria e essa eletricidade, é como se ele próprio fizesse tudo, gerasse a emoção, como se ele tivesse a capacidade de fazer tudo isso sozinho. Então, se a pessoa não se emocionar, é como se ela não pudesse mudar a vida dela. Não, jamais, né? Esse meu amigo cirurgião, ele fez um transplante acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, e a paciente, ela está mais emocionada que antes, porque ela conseguiu sobreviver ao transplante, ela tem um netinho para vir, então não é isso. A emoção, ela não é meio, ela é resultado daquilo que a gente faz. Eu não tenho como colocar a emoção ou o sentimento, que sim, são importantes, mas eles não são o primordial, não é porque eu não tenho emoção que eu não vou conseguir viver. Não, a emoção ela é resultado do que você vive. Né? Então, assim, se eu, mais uma vez eu digo, se eu planto bem, se eu trato bem as pessoas, se eu sou uma pessoa que não deixo de... que eu não me privo, né, por partes financeiras, ou porque eu não coloco o bem material acima de tudo, que eu não dou valor para os pequenos momentos, eu vou ser uma pessoa infeliz. Exato, com certeza. Isso está completamente não relacionado com o coração. Completamente não relacionado com o coração. Então, não há maneira de fazer essa associação. Eu sempre falo para meus pacientes, isso eu ouvi do meu terapeuta já, que a felicidade é uma fórmula matemática, né? É expectativa menos realidade. O tanto que eu espero pelo tanto que acontece. Se eu espero pouco e acontece um pouquinho a mais do que eu esperei, estou feliz. Está no lucro. Agora, se eu espero que um nível muito grande e acontece um pouco, a frustração vai ser muito grande. Verdade. Afeta todo o resto. Sem dúvida, sem dúvida. Não, legal. Deixa eu aproveitar então esse gancho e vamos ver se é mais ou menos isso que eu concluí. Então, começa no cérebro. Certo. E essa corrente elétrica cerebral
gera esse impulso e então o corpo sente isso e o coração vai fazer o trabalho dele, que é bombear sangue, vai cumprir com a função. Vai cumprir com a função. Mas digamos que a pessoa tenha pensado em algo que deixou ela com medo. Uhum. O chefe que vai me Isso. ligar segunda-feira. Perfeito. Este pensamento gerou um estímulo e que, por consequência, fez o coração bater acelerado porque ela tem esta pressão, vamos dizer? Exatamente. É Existe isso uma mesmo. coisa primitiva chamada resposta de luta ou fuga. Legal. Né? Então, quando Adão, lá no paraíso, né, vinha um tigre ou vinha um urso na frente dele, e ele estava caminhando, de repente, pá, apareceu lá um animal. Tá. Isso gerou nele medo. Medo gera uma descarga adrenérgica, Tá. descarga de adrenalina, que gera primitivamente uma resposta de luta ou fuga. Tá. O que isso quer dizer? Ou eu vou lutar e vou matar esse bicho, ou eu vou correr para ele não me matar. Sim, sim. Né? É sobrevivência, Tá. é instintivo, né? E o nosso corpo, né, apesar das múltiplas adaptações e aquilo que a gente criou com o mecanismo adaptativo, porque o corpo, ele basicamente, nosso organismo, ele é o mesmo, né? Sim, sim. Ele, né, ele não foi mudando, a gente não Sim. tinha um rabo e perdeu, né? É. A gente não tinha asa e caiu, né? Então, o nosso organismo, ele reage primitivamente daquela mesma maneira. Entendi. Né? Então, é um estímulo. E aí a gente também tem, se a gente for aprofundar um pouquinho mais, existe o sistema simpático e o parasimpático, que é automático, instintivo e aquilo que eu tento modelar Tá. como Entendi. ser humano racional e pensante. Legal, legal. Né? Então, assim, eu pensei, eu gosto muito de carne, churrasco. Então, eu penso no adoro. churrasco, eu também adoro. Sou gaúcho, eu adoro carne. Ah, não Então, diga. Eu gaúcho, olha só, do interior do Rio Grande do Sul. Não acredito. Nós também. Muito bem, nos encontramos. Viu? Olha aí, ó. No fim, assim, a gente se encontra. A gente se encontra. Falou em churrasco, com certeza alguma ligação tem. Exatamente. Então, assim, o churrasco pode liberar em mim emoções muito boas. Com certeza. Um churrasco pode liberar na minha memória um costelão de fogo de chão que eu vivi na criança com meu avô tomando um chimarrão. Adoro. Mas, num vegano, pode gerar uma coisa extremamente exatamente, desagradável. exatamente. É o mesmo estímulo. Exato. Para duas pessoas diferentes, vai gerar ações completamente diferentes. E a costela continua sendo a mesma. E a costela continua sendo a mesma. Entendeu? Exato. É assim como vai pensar qualquer outro tipo de alimento, qualquer outro tipo, um bungee jump para mim é uma coisa muito boa. Pular de um bungee jump eu acho muito legal. Tem Sim, gente que tem sim. terror disso. Tem pânico, exatamente. Eu tô certo, ele tá errado? Não. Não, Ponto de visão. exatamente. No mesmo estímulo. No mesmo estímulo, tá. Mas aí qual desses, em qual quadrante ele estaria? No simpático ou parasimpático? O automático é parasimpático. Tá. Parasimpático. Então, fica aí nessa linha. Exatamente, exatamente. Tá, bacana. Aí a gente iria para uma aula de fisiologia que não é a minha área, sim, né? sim. Mas enfim, a gente iria para uma aula muito mais profunda, mas tem as coisas que a gente busca e a gente entrega e aquilo que é instintivo do ser humano. Legal, tá. Para entendermos um pouquinho mais esse ponto aí que a mulherada precisa raciocinar, tem alguma coisa a ver com elevar frequência vibracional e aí a emoção que é criada e que precisa do sentimento? Nós já chegamos à conclusão que não é no coração, então Sim. não vamos voltar Claro, à vaca claro, fria, claro. mas só para que elas entendam o que isso tem a ver com sensações, com frequências. Certo, aí talvez eu vou colocar uma coisa de negatividade e positividade, pensamentos, Sim, né, legal. que eu controlo, né, pensamentos controlados. A gente pode ter, vamos pôr aqui, marcado para encerrar nossa conversa às 7, Tá. né, e eu tenho um compromisso às 7h30. Então eu posso chegar às 7 muito feliz por ter concluído essa nossa conversa e ter talvez levado mensagem a pessoas que podem ter a sua vida afetada por conta disso e chegar nas 7 horas muito feliz. Ou posso chegar nas 7 horas desesperado, porque 7h30 eu tenho um compromisso e sair daqui enlouquecido e talvez não viver de maneira positiva tudo que foi dito aqui dentro. Sim, legal, entendi. Entendeu? Então, é o mesmo estímulo. Vale a pena partir do princípio de que o meu campo de visão, né? 50 anos. Pode ser terrível, porque, nossa, tô com 50 anos, estou muito velho. Ou não, ou pode ser sensacional, porque eu já vivi meio século Verdade. de experiências boas. Exatamente. Né? Então, isso vai muito também daquilo que eu consigo ver frente à situação que eu estou. Tá, entendi. Tá? E aí, o meu ponto de visão vai desencadear uma resposta, uma
vibratória, uma emoção, sensação boa ou ruim. Tá, mas como resposta. Como resposta, como fim, Sim, não como meio. Não como meio, tá. Eu te pergunto isso porque muitas pessoas dentro desta linha, que me acompanham também, elas têm certeza absoluta de que tem que se envolver com a emoção, que precisa sentir que aí o coração ele vai bater mais acelerado e que esse batimento mais acelerado causa uma vibração no universo e uma resposta consequente e congruente, como eles usam essa palavra, com aquilo que eles querem. Tem? Não tem. Pacientes com uma doença cardiológica chamada fibrilação atrial, ou flutter atrial, ou uma taquicardia paroxística supraventricular, esses nomes malucos que a cardiologia cria. Se fosse nesse sentimento, um paciente que tem um flutter atrial onde o coração bate 150 vezes por minuto cravado por conta da arritmia, ele ia viver sempre feliz, com ótimas vibrações, ele ia ser a pessoa mais satisfeita do mundo, mas é o contrário. Frequência altíssima. Frequência altíssima. Então, o paciente chega pra gente na emergência lá, doutor, pelo amor de Deus, me salva, meu coração vai sair da minha boca, me ajuda. Isso é agoniante. E a gente consegue, graças a Deus, hoje em dia com terapias medicamentossas, às vezes até fazendo cardioversão elétrica, tal do choquinho no peito lá, trazer esse coração de volta para o ritmo normal, aí sim, aí a pessoa relaxa, aí ela vive bem, aí ela aproveita. Tanto que meta de tratamento de insuficiência cardíaca, coração fraco, é 70 batimentos por minuto. Às vezes eu preciso colocar muito remédio para controlar o batimento cardíaco, porque se eu tirar o remédio, ele dispara. E quanto mais rápido ele for, pior é para a doença. Entendi. Entendeu? Tem que ser o oposto, então. Tem que ser o oposto. Tem que ser o oposto. Frequência cardíaca baixa, né? Baixa, claro, não é lá 30, 20. Sim, 60, 70, 80 é o ideal para uma boa sobrevida, né? Uma boa sobrevida. Quando você vai correr, que a frequência cardíaca dispara, você não aguenta muito tempo. Você cansa, claro. Há um fator preparo físico, capacidade pulmonar, são vários fatores. Mas a frequência cardíaca ela não deve ser alta na sua grande maioria do tempo, ela deve ser mais baixa. Legal. Eles acreditam também, doutor, que o positivismo, o pensar positivo, o viver positivamente, tem alguma relação direta com a realidade e com o que eles vão experimentar. O que eu acredito, agora, quero ouvir de um especialista, o que eu acredito é que, óbvio que pensar positivo vai te fazer mais bem do que pensar negativo. Sem dúvida. E que isso vai ajudar o teu sistema corpóreo inteiro, principalmente o cardíaco. Porque uma pessoa que pensa negativo o tempo todo, além dela ficar sempre estressada, ela vai ficar negativa, a tendência é que ela tenha problemas de saúde. Sem dúvida. Mas esse estar positivo só vai fazer bem para a saúde. Sem dúvida, só vai fazer bem para a saúde, né? A última diretriz brasileira de prevenção cardiovascular, né, prevenção de doenças, de infartos, de AVC, enfim, né, ela coloca dentre os vários fatores atividade física, alimentação saudável, né, ele coloca espiritualidade. Legal, eu ia te perguntar sobre isso. Veja bem, que espiritualidade não estou falando de religião, Sim, nem exatamente. de espiritualidade, você manter o seu nível espiritual controlado, né, tudo na vida é questão de equilíbrio, tudo, eu brinco que se água tivesse bula, a gente não tomava água. Porque água em excesso, para algumas pessoas, vai fazer mal. Vai fazer mal, exatamente. Paciente com insuficiência cardíaca, se tomarem mais de 2 litros de água por dia, eles vão começar a juntar água no pulmão, vão ficar com falta de ar, vão ter que ir para o hospital correndo. Nossa, mãe. Então, assim, tudo é ponderado, né? O equilíbrio é o segredo, né? É o segredo. Mas, obviamente, que a positividade, o pensamento bom, manter uma espiritualidade adequada com relação nas crenças que a pessoa tem, sem dúvida, é uma coisa que protege muito o coração. E as pessoas que passam por esses transplantes, elas vivem ou sentem alguma coisa do transplantado, do doador do órgão, ou nenhum relato? Não agora há curiosidade nenhum relato. minha mesmo. Claro, não há nenhum relato. Vou citar o caso que aconteceu agora, há poucos dias atrás. Não, a pessoa recebeu o órgão transplantado, né? E ela continuou com as suas emoções, tudo direitinho. Muitas vezes, em alguns tipos de cirurgia cardíaca, principalmente em dissecção de aorta, que é uma doença um pouquinho mais grave ali, a gente tem que fazer o que chama de parada circulatória total e resfria o organismo. Então, literalmente, a gente para o coração, ele para tudo, a gente resfria o organismo, joga uma temperatura do organismo muito baixa, para ter tempo de mexer, né, ali na aorta, nos órgãos vitais, e depois vai reaquecendo essa pessoa e vai soltando o batimento cardíaco aos poucos. Então isso é feito através de medicação. Existe uma máquina chamada circulação extracorpórea, né? A gente coloca literalmente canos, né, numa ponte do coração, na outra, e essa máquina faz a vez
de coração, né? Claro que quanto menos ficar sobre essa máquina, melhor. Pelos processos inflamatórios, enfim. Tá. Mas o fato de o coração não bater ou trocar a bomba, a máquina, não vai influenciar em absolutamente nada a emoção das pessoas. Tá. E o coração, a frequência que ele tem é unicamente a frequência cardíaca ou tem alguma outra medida que possa dizer, o coração está em X Hertz, por exemplo? Não, a gente calcula em frequência cardíaca e calcula em volume de ejeção, né? O batimento a gente pode calcular ele em ml, né? Bateu 70 ml, jogou 70 ml para frente, digamos assim, 80, 70, 20, 30, né? Então a gente consegue calcular isso também, pela área, pelo tamanho, pelo peso, né? Tá. Mas o cálculo de funcionamento cardíaco é basicamente frequência cardíaca, débito cardíaco, fração de ejeção, tanto que ele ejeta para frente. É isso? É isso, Tá. mas a parte elétrica a gente calcula em frequência, ponto. Tá. Mas se fosse, no caso, frequência Hertz, seria sonora. Talvez pelo barulho que ele provoca. Exatamente. Já estou exagerando aqui, né? Claro. Então, por exemplo, vamos colocar uma frequência Hertz, uma frequência sonora. O paciente que teve uma febre reumática ou fez algum outro tipo de afecção e precisou trocar uma válvula. A gente colocou uma válvula metálica, né? Todo metal, quando bate, faz barulho. Então, um paciente que às vezes sai da cirurgia lá com tec, é a da válvula, abrindo e fechando. Entendi. Abrindo e fechando, né? O coração não deixa de ser melhor, pior, Mesma por coisa. conta disso, tá? Mesma coisa. Tanto que às vezes tem paciente que troca a válvula e ele fala, nossa, eu não consigo dormir com esse barulho. Né? Porque irrita, no começo até acostumar. Depois ele fala, cara, graças a Deus eu estou ouvindo esse barulho. Porque a partir que eu parar de ouvir, ou ficou surdo ou está morto. Né? Então, tem algo errado. Alguma coisa não está boa. Então não tem uma outra frequência de se medir, não. Força ou batimento, enfim. Vocês ouviram da boca de um médico. Sabe por quê, doutor? Porque depois eles acham que é perseguição minha, que eu puxo o tapete, etc. Porque o ideal, a parte que eu gosto, é a parte científica. Então eu gosto de comprovar aquilo que faz parte da minha teoria, que faz parte da minha filosofia e assim por diante. Então trazer a visão de um especialista aqui é tão vital para mim, porque faz com que as pessoas enxerguem algo que talvez eles não teriam uma oportunidade. Porque quantas pessoas têm a oportunidade de conversar com um médico, a não ser que seja em um consultório ou com algum problema cardíaco que a gente espera que não aconteça? Claro, né? Às vezes vai chegar pra gente lá no desespero, enfim, né? E aí a conversa vai ser um pouco diferente. Exato. Mas, como foi no começo, não que a gente esteja aqui esfriando e tirando as emoções de todo mundo. Não é isso, mas é necessário que se diga que não se pode esperar que simplesmente estou aqui tentando fazer com que o meu coração ele acelere ou que a emoção venha. Não, a emoção ela é resultado. Eu sempre bato nisso, né? Eu tenho a minha crença, eu sou cristão, né? E eu tenho que buscar de Jesus, eu tenho que buscar de Deus, eu preciso orar, eu preciso fazer o meu devocional todos os dias. Minha rotina é, acordo às 5 da manhã, todos os dias, faço meu devocional, oro, leio minha Bíblia, faço depois a minha alimentação e vou para o hospital. Né? Então, isso é uma coisa que eu, Antônio, faço. Né? Claro. Tem um amigo meu que prefere fazer o seu devocional, o seu momento no final do dia, para dizer, estou encerrando o dia e agradecendo. Eu já começo meu dia dedicando. Legal. Então, mas isso são questões individuais, exatamente. Então, eu não posso esperar que eu já acorde com não, eu vou atrás, eu vou buscar. Vou te falar, hoje foi um dia difícil de acordar. Eu tenho um bebê de 6 meses em casa que deu uma acordadinha de madrugada às 3 da manhã, daí você fala, nossa, daqui a 2 horas o despertador toca. Mas vamos embora, foi difícil, cafezão forte e dá tudo certo. Para dar conta, é complicado. Mas agora só para encerrar, doutor. Claro. Aproveitando esse gancho que você nos deu, sobre começar o dia, eu vejo várias pessoas, principalmente mulheres, que buscam o dia todo ficarem com a frequência elevadíssima. Já desmistificamos tudo isso aí, mulherada. Vocês parem com essa bobajada aí. Mas elas buscam o resto do dia ficar com a frequência elevadíssima, pensamentos positivos, justamente para tentar mascarar algo que depois pode gerar problemas como ansiedade, como frustração. E isso sim prejudica a saúde do coração. Muito. Você só vai degustar uma vitória se você passar por uma luta. Com certeza. Não existe maneira de você se sentir vitorioso se você não lutou. Né? A gente brincou antes assim, que sentido faz um oásis no meio do shopping? Nenhum. Não. Agora, um oásis no meio do deserto é uma coisa sensacional. Verdade. Né? Então, a recompensa virá depois de não digo uma luta ou de um sofrimento, mas de uma busca. Né? Agora, esperar que do nada
venham as emoções e a frequência leve, sem eu ter feito absolutamente nada, esquece. Não vai acontecer. Não vai Você mudar. eu sempre brinco com meus pacientes, desconfiem de quem quer reinventar a roda. Desconfiem, porque a roda ela pode ser moldada, a gente pode colocar numa roda rolamentos, a gente pode incrementar e buscar coisas efetivas, né? Mas assim, do nada, pum, reinventei, criei, esquece. Não é eficaz. Ou pode ser para uma minoria muito pequena. Muito pequena. Que é praticamente insignificante. Exatamente. Uma minoria muito pequena. Então, um exemplo disso, eu trabalhei até pouco tempo atrás num centro de pesquisa, né, um departamento de ensino e pesquisa, onde a gente ali lançou medicamentos, participou de grandes estudos internacionais, né, lançando medicamentos para insuficiência cardíaca, diabetes, hipertensão, né? Então, quando a gente vai lá e pega uma população, em geral grande, sabe, 15, 20 mil pacientes, e a gente dá o mesmo medicamento, a gente vai experimentar efeitos colaterais diversos. Com certeza. Diversos com o mesmo remédio, só que em pessoas diferentes. Sim. E muitas vezes esses efeitos colaterais vão se mostrar benéficos, com um benefício maior do que a própria intenção do remédio. Pequeno exemplo. Remédios da moda para emagrecer hoje em dia. Né? Ali os injetáveiszinhos, os comprimidos, né? Que são a moda hoje em dia. Eles foram criados para diabetes. No decorrer do estudo, se percebeu que as pessoas começaram a perder peso, isso chamou a atenção da pesquisa, e aí fomos investigar o porquê disso. E aí, numa análise de subgrupo, se viu, não, olha, esse remédio ele emagrece. Além de mais, as pessoas que usavam esse remédio por 4, 5, 6 anos, começaram a ter menos problema no coração e viram que eles são bons para insuficiência cardíaca. Que interessante. Então, veja que um remédio que começou para diabetes, bem no final, ele é o mais utilizado hoje em dia para emagrecimento e para insuficiência cardíaca. E menos para diabetes. Tá vendo? Como são as coisas. Exatamente. Então, não adianta esperar um resultado, vou ficar aqui me concentrando e a minha pressão vai baixar. Se você tem hipertensão, esquece. Só vai baixar se tomar um remédio. Exato. Tem que tomar cuidado disso. Tem que tomar o cuidado e não adianta esperar a coisa acontecer do nada. Falando em cuidados, o que você vê no consultório que você gostaria de dizer, talvez, para aquela pessoa que está esperando esse milagre acontecer e que isso pode afetar a saúde dela no modo geral? Exatamente. Eu falo para todos os pacientes, a gente é o que a gente faz. Tá? O que eu faço, seja ele emocional, espiritual, alimentar, atividade física, vai trazer um resultado daquilo que eu plantei. Tá? Então, se eu plantei atividade física, uma dieta balanceada, uma emoção saudável, lá para frente, a chance de eu ter um problema cardiovascular é muito menor. Né? Então, chegou lá hoje mesmo, o paciente falou, meu colesterol está alto, o que eu faço? Eu falei para ele, você não sabe mesmo o que você tem que fazer. Você me diz que você não tem noção daquilo que você tem que comer. Não, pois eu tenho que parar com a fritura, eu tenho que parar com a gordura. Eu falei, você sabe. As pessoas sabem, elas são inteligentes, só que há uma necessidade de tentar buscar pílula mágica, o segredo. Não, vou ficar parado aqui mentalizando, meu colesterol vai sair. Não vai. Lamento te dizer que não vai. Se você não caminhar, esforçar, cuidar da alimentação, não vai resolver esse problema. Então, o que eu sempre digo é isso, olha, a gente é resultado daquilo que a gente planta. E a consequência ela pode ser boa ou ruim, dependendo do que você fez. Com certeza. Doutor Antônio, muito obrigada. Imagina. Contribuiu enormemente. Eu fiquei muito feliz que você aceitou o meu convite. E que bom, esse bate-papo foi fundamental. Você não faz ideia do quanto corrobora com aquilo que eu venho fazendo já há bastante tempo e com a quantidade de mulheres, de famílias, de pessoas que podemos impactar só com essa mensagem que trouxemos neste dia. Muito obrigada. Que bom. Imagina, fico muito feliz. Obrigado muito pelo convite. E para mim é muito gratificante poder levar às pessoas, né, um estímulo do bem e dizer para elas que o resultado que elas buscam depende do que elas vão fazer e delas mesmas, né? Então, às vezes a gente vê a pessoa sofrendo, buscando aquilo, alguma coisa que não vai chegar, que não vai acontecer, que o caminho é outro, né? E o caminho depende da gente, principalmente. Então, fico muito feliz pelo convite, é muito gratificante para a gente como médico poder vir e conversar um pouquinho além disso, né? Eu gosto muito de utilizar a medicina além do medicamento, né? Eu acho que ela é fundamental. A medicina, ela existe muito antes do primeiro remédio pensar a ser inventado. Então, a gente pensar que ser médico é apenas fazer uma receita é o maior dos enganos, né? É limitado demais, né? Exatamente. Então, a gente tem que tentar trabalhar no ser humano para fazer com que ele busque a sua melhora e espero ter ajudado. Com certeza. Quer deixar o seu Instagram para quem quiser seguir?
Instagram, @Antonio.Pazini. Vocês vão entrar lá, se quiserem, né, curtir, vocês vão ver uma pessoa, não vão ver um médico, né? Legal. Porque eu acho que se você quer saber dicas de hipertensão, está escrito em qualquer lugar. Agora, uma dica de como viver bem, de como ter emoções saudáveis, é só um ser humano que pode te falar. Não há livro no mundo que diga para você como você vai ser feliz. Verdade. Você tem que experimentar, viver e compartilhar tudo aquilo que deu certo com você, compartilhe com os demais, que eu acho que esse é o ponto principal. Maravilha. Muito obrigado por ter vindo, por compartilhar. Dr. Antônio Pazini, a vocês, prestem atenção, segue lá o Instagram do Dr. Antônio para acompanhar o que ele tem para contribuir com vocês. E a contribuição de hoje, ela já foi assim, a cereja do bolo. Espero que daqui para frente vocês entendam e parem com essa ladainha aí de que é o coração que vibra, não sei quantas frequências, e vamos ter um pouco mais de consciência aí para mudar a realidade. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.